E aqui estamos nós, concluindo mais um ano e descortinando, se Deus quiser, esse novo ano que se inicia. E é muito comum quando nós estamos exatamente nessa época do ano, nós começarmos a pensar o que nós queremos para o ano que vem, que metas queremos alcançar, o que é que nós queremos realizar. E isso é muito saudável. Porém, se nós de verdade queremos dar conta de tudo que a vida colocar no nosso caminho, é necessário nós mudarmos o nosso foco de atenção. Não só ficarmos pensando as metas, os desafios, as conquistas materiais, mas principalmente colocar o nosso foco de atenção no nosso mundo interno. Que habilidades queremos desenvolver? Porque é isso que vai garantir o restante. Se o propósito da nossa vida é, a cada momento, nós buscarmos uma versão melhor de nós, provavelmente esse ano que está se encerrando, não só para mim, mas provavelmente para você e para muitos de nós e para muitos que estão nesse planeta, foi um ano de muitos desafios, de muitos obstáculos superados, mas também um ano de muito aprendizado, de muito crescimento. E considerando esse novo momento, esse novo nível de consciência que conquistamos a partir desse espaço, sabendo que os desafios não terminaram, que as turbulências continuam no nosso planeta. Muitos de nós tivemos perdas esse ano e eu me incluo, né? As famílias bem desfalcadas de entes queridos. Meu papai também foi embora esse ano. Então, quem nós queremos ser? Você já pensou que existem várias habilidades, faculdades aí no seu mundo interno que nós sequer damos bola, damos atenção? Eu estou falando das faculdades mentais. Eu estou falando da gente aprender de verdade, desenvolver um raciocínio que nos permita fazer escolhas mais assertivas. Eu estou falando da gente aprender a manter na nossa memória aquilo que realmente vai contribuir com o nosso crescimento, ou seja, raciocínio, memória, imaginação, intuição, percepção. Tudo isso é o que vai garantir que sejamos um ser humano mais bem resolvido, mais equipado para lidar com qualquer situação na vida. E isso requer autoconhecimento. Não adianta eu ficar só pensando em dar conta de um monte de coisa. Nós não somos um fazer humano, nós somos um ser que trazemos dentro de nós uma infinidade de riquezas que nós sequer conhecemos. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas faculdades mentais, porque para mim isso tem sido a minha prioridade. E a partir do momento que eu cuido desse ser, que eu desenvolvo todo esse potencial, o resto flui na vida. Então vamos começar com a faculdade da razão, do raciocínio. Às vezes a gente fala, essa pessoa tem um raciocínio rápido, essa pessoa é isso. Mas você pensa de verdade? Você raciocina? O que é pensar? Nós temos um monte de pensamentos, milhares de pensamentos num dia, mas não pensamos de verdade, trazendo um raciocínio lógico para esses pensamentos. Já aconteceu com você de você falar assim, se eu tivesse pensado melhor, não teria feito desse jeito. Na hora eu não raciocinei. Então, o que é raciocinar? É você levar uma clareza mental. Eu, tomando essa atitude, eu vou ter isso como resultado. É isso que eu quero? Quantas vezes nós vemos pessoas que estão vivendo uma compulsão muito grande
e não percebe que o que está levando a pessoa nessa compulsão, seja por bebida, comida, trabalho, o que está levando é a falta do raciocínio. Eu estou fugindo de quê quando eu estou agindo assim? O que eu estou conquistando com isso? Algo bom ou não? Então a habilidade de ter raciocínio de uma forma realmente favorável, inteligente, é uma faculdade que nós podemos desenvolver. É a gente começar a pensar sobre aquilo que a gente pensa. E muitas vezes nós não fazemos isso. Então, antes de gravar esse vídeo, qual foi o meu raciocínio? Eu estou aqui com uma sala não tão iluminada, ela está um pouco quente, porém eu pensei, vai ser possível eu fazer isso aqui agora? Porque se eu ligar o ar, vai prejudicar o áudio. E mais importante do que a imagem para mim é essa mensagem que eu quero passar. Então eu estou raciocinando sobre o que eu estou fazendo. E isso evita retrabalho. Eu começo aqui, eu passo para outro lugar e aí chega o momento que eu não me garanto. Então como é que está a sua habilidade de raciocinar? Sabe aquele raciocínio crítico? Não daquele crítico que te invalida e te diminui, mas o que fazer desse jeito implica na minha vida e na vida do outro? O quanto de maturidade eu tenho no meu jeito de raciocinar? Vamos levar em conta a razão? Às vezes nós temos que dar um surto de lucidez o que está acontecendo aqui dentro. Recentemente eu conheci uma pessoa que está muito acima do peso. E ao invés dela olhar para ela e falar qual é a carência que eu estou querendo preencher, me alimentando compulsivamente e tendo esse resultado que não é o que eu quero, ela está no momento de estar preocupada em encontrar uma nutricionista. Uma nutricionista é importante, claro, mas se eu não trabalhar qual é a necessidade emocional que eu não estou dando conta, se eu não levar um raciocínio, se eu não me perguntar, peraí, onde é que eu vou chegar com isso? Né? Será que não está faltando amor próprio, autoestima, autoconhecimento? Como seria se eu priorizasse esse ano cuidar de mim de verdade, de dentro para fora, me autoconhecer? Da mesma forma, conheci uma pessoa, estou sentindo calor aqui, conheci uma pessoa que ela tem um excesso de alegria, que na realidade é o resultado da bebida. Então, por ela não estar aceitando o momento que ela está vivendo, que é um momento de angústia ou tristeza, ela usa essa válvula de escape, que na realidade vai ajudar em quê? Muitas vezes ela tem comportamentos que ela não gosta. Então, o raciocínio é isso, eu aprender a pensar sobre o que eu estou pensando, sentindo e fazendo. Eu trazer um novo ponto de vista para esse meu jeito de pensar. E depois do raciocínio, não necessariamente nessa ordem, uma outra coisa muito importante é a memória. Você sabe cuidar da sua memória? Você sabe que a memória é como uma criança que quando você pressiona, ela bloqueia, mas se você tem carinho com ela, ela te responde. Quantas vezes nós falamos assim, minha memória está fraca? E não tem memória fraca, tem memória que não é treinada. O que você tem feito para memorizar as coisas, principalmente aquelas que são importantes para você? Ou você só tem no arquivo da sua memória, das suas lembranças, aqueles eventos traumáticos, tristes, que estão muito mais te machucando do que te ajudando? Se a minha memória está totalmente ocupada com dores do passado, com feridas emocionais, como é que eu vou abrir um espaço para colocar aqui na minha memória as coisas que realmente são boas? Ou eu estou ocupando o espaço da minha memória com as dores e os sofrimentos, ou eu posso olhar para as dores e sofrimentos e tirar o aprendizado disso e memorizar os ganhos dessa eu que eu estou me tornando a partir dessas lições. Isso que na PNL nós chamamos de reenquadramento,
ou de ressignificação. Eu mudo a forma de olhar. Algumas pessoas têm uma facilidade, né, de memorizar coisas tristes. E realmente as coisas tristes, elas marcam muito mais. Às vezes, quantas coisas boas acontecem num dia e apenas um pequeno evento que de alguma forma você sentiu mal com aquilo ou te machucou, aquilo está grudado na memória. Como seria você aprender a utilizar a sua memória a seu favor? Começando pelas pequenas coisas, né? Se você conhece uma pessoa, olhe para essa pessoa, esteja presente com ela, guarde o nome dela, falando e repetindo o nome dela algumas vezes. Associa a pessoa a alguém que você conhece. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, eu adoro saber o nome das pessoas. Eu amo saber o nome das pessoas. Eu sei o nome das pessoas que limpam aqui a calçada. E tem uma que se chama Isaura. E aí eu fiz a associação da novela que um dia eu assisti, né, que tinha lá a Isaura, que era uma mulher muito bonita. Então eu imaginei que ela estava ali também trabalhando. Ao associar, você se lembra. Então eu não posso toda hora estar conversando com a pessoa e não saber nem o nome dela. É claro que isso acontece comigo também, isso é um treino constante. E é tão ruim, né? A pessoa sabe que meu nome é Luísa e no final ela tá, ô Dona Luzia, ô Dona Lúcia. Eu não tenho nada contra esses nomes, mas a sensação que a gente tem é que não me deu importância, não me deu qualidade de atenção. Então todos os dias, pega um caderninho, procura anotar as coisas boas que te aconteceram. Treine a sua memória a colocar o foco nas coisas boas. O caderninho de gratidão é outro. Quando você escreve as coisas boas que aconteceram, isso vai para o arquivo das boas lembranças. E isso vai minimizando as coisas tristes que também acontecem, que nós podemos também abraçar as coisas tristes. Mas eu não posso ficar escravo da minha memória. Eu só valorizei de verdade essa questão da memória quando eu vi minha querida mamãe, por causa do Alzheimer, perdendo de vez toda a memória. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, minha mãe fala demais, enche o saco. Eu falei, quem dera se eu pudesse ouvir a voz da mamãe. Quem dera. Então, memória é um músculo que tem que ser treinado. Assim como eu tenho 2 braços, se eu começar a exercitar só um, chega a hora que o outro fica inútil. Ele fica frágil, ele fica fraco, ele não corresponde. As nossas faculdades mentais é a mesma coisa. O que você poderia fazer para treinar a sua memória? A memória, aquilo que é mico, aquilo que é engraçado, aquilo que é diferente, ela registra. Você que é estudante, que quer memorizar as coisas, para um pouquinho para criar essas associações. E aquilo também que é traumático fica registrado na memória. Aí cabe a nós, através do autoconhecimento, curar essas feridas que estão na nossa memória, impedindo que a gente flua na vida. Então esse é o músculo que está aí. E eu te pergunto, o quanto você tem exercitado? Eu me lembro da minha querida titia Juliana, irmã de papai, que foi freira por muitos anos e depois se casou com meu avô. Ela tinha um hábito muito bacana, assim como o papai também tinha. Ela recusava a usar máquina de calcular. Tudo ela fazia conta. E ela falava, se eu não exercitar minha memória, o que vai acontecer? Não posso perder a oportunidade de exercitar. Então ela exercitava tanto o raciocínio como a memória. E a titia Juliana, essa minha tia querida, ela também adorava escrever diários, assim como o papai. E eu também faço isso. Nem que seja algumas coisas, tira um tempinho. Essa é uma forma de você treinar a sua memória, como eu já falei. Vamos praticar isso? Então eu falei sobre a razão, sobre a memória, e agora eu quero falar sobre a percepção. O que é a percepção? É uma faculdade mental. Existem pessoas que são muito perceptivas e existem pessoas que sabem como treinar a percepção. No curso de PNL a gente aprende isso profundamente.
acuidade de percepção. É quando você percebe além do que está sendo falado. Você percebe o não verbal do outro, às vezes até o sentimento do outro. Como é que nós formamos dentro de nós a realidade que percebemos? Através dos nossos sentidos. Através da visão, da audição, tato, olfato e paladar. O que dá sentido à nossa vida são os nossos sentidos. Na PNL nós chamamos de VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Dentro do sinestésico está tato, olfato e paladar. Então nós percebemos a realidade e usamos os nossos filtros perceptivos ou perceptuais. O que são esses filtros? São as nossas crenças, nossos valores, os registros da nossa memória, né? O nosso jeito de raciocinar as coisas, tudo isso está aí. São coisas que estão na nossa mochila de vida e que quando nós olhamos para uma situação, nós percebemos através desses filtros. E é muito interessante a gente lembrar que a percepção é igual à nossa digital, cada um tem a sua. É importante treinar a nossa percepção. Na programação neurolinguística tem muitas ferramentas para isso. Inclusive tem um exercício maravilhoso chamado mudança de posição perceptiva ou perceptual. O que significa isso? Você está grudado num jeito de perceber as coisas, você reage a partir daquele jeito, você constrói a sua realidade com aquela lente, e aí a PNL vem te convidar para exercitar a flexibilidade. Então, por exemplo, se eu estou sentada na mesa conversando com uma pessoa, eu percebo que eu estou grudado no meu jeito de pensar e ela no dela. E chega um momento que a gente está num atrito, porque ninguém mudou a percepção. E se não mudou a percepção, não há um jeito de ter uma conciliação, ter um acordo. E na PNL a gente aprende. Imagine que aquela pessoa que você tem dificuldade está ali do outro lado da mesa ou naquela cadeira. Vai lá e se coloca naquela cadeira. Seja aquela pessoa durante um tempinho. Perceba a vida como ela percebe. A partir do momento que você adota os filtros dessa pessoa, que você começa a ter essa percepção dela, você começa a enriquecer o seu modelo mental. Você começa a treinar a faculdade da percepção, você não fica refém daquilo. Não é bacana isso? De que forma você se percebe? Você não lida com você. Você lida com a percepção que tem de você. Imagine olhar para você mesmo com o olhar de quem te ama. Pense numa pessoa que te ama de verdade, incondicionalmente. Adote um pouco o olhar dessa pessoa, muda a sua percepção de você, adotando o olhar dessa pessoa. E através dos olhos dela, olhe para você. E você vai perceber que você pode se tornar uma pessoa menos crítica, mais empática, porque você mudou a sua percepção. E tem N coisas que nós poderíamos aprender sobre a faculdade da percepção. O que não dá é você começar o ano com a mesma percepção, a mesma lente e tendo os mesmos resultados, que não é o que você quer. Não é interessante parar para se autoconhecer e treinar essas faculdades? Uma outra faculdade muito importante é a imaginação. Entender que o nosso cérebro, ele funciona criando imagens o tempo todo. Aquilo que eu não consigo imaginar, eu fico boiando. E já brinquei sobre isso em algum vídeo. Se eu falo para você, pense num grogotoma, você fica, o que é isso? Por quê? Porque você não viu um, né? Mas se a pessoa contextualiza, você imagina, a família é igual é um angu de caroço, é igual um grogotoma. Então deve ser, ter a ver com isso. Então nós precisamos, nosso cérebro funciona sempre por analogia, sempre está contando uma historinha, ele sempre está construindo imagem. Às vezes você tem raiva de uma pessoa, você constrói uma imagem negativa dela a partir de alguém que não gosta daquela pessoa. Porque aquela pessoa te emprestou a lente de percepção e você adota isso. Às vezes você tem raiva de um político, tem raiva de uma situação, porque a pessoa tem aquela percepção, muitas vezes fixa, e está te emprestando ela. Quando eu vou fazer um atendimento, ou quando entra alguém
adolescente ou muito jovem para fazer o curso, o pai quer conversar comigo ou a mãe. Ah, Luiz, antes de falar, deixa eu ir junto, porque eu quero te falar onde ele precisa melhorar e tal, e tal. Ai, não me conta nada não, eu falo com a mãe ou o pai. Ai, deixa eu perceber com a minha lente. Deixa a sua lente com você. É assim que a gente faz. Às vezes a gente tem uma lente tão rígida para olhar para o outro, tão cheia de julgamento e crítica, a percepção está tão poluída que você mata o ser. Você não vê a beleza do ser que está ali. Né? Como a gente já aprende na PNL. Toda vez que eu construo julgamento, crítica, eu construo muros. Eu não percebo o ser que está ali. Mas se eu tiro esses julgamentos e se eu amplio a minha percepção, ao invés de ficar só com opinião, mas aquela percepção alinhada com a minha essência, com a certeza que todo filho de Deus tem suas qualidades, aí eu consigo ter um relacionamento melhor, né? Então, o tempo todo o meu cérebro está imaginando através da percepção que eu tenho. O que nós estamos percebendo é que eu tô rindo porque eu tô suando aqui, né? Eu já tinha avaliado que ia ficar quente a sala aqui, mas a minha intenção é muito positiva, então dá desconto aí, por favor. Então todas as faculdades, elas estão totalmente ligadas. A faculdade da percepção está totalmente ligada à imaginação. A forma que você percebe ajuda você a construir a imagem. Só que eu posso direcionar onde eu quero colocar o meu foco de atenção, onde eu quero colocar a imaginação daquilo que eu quero. Se o cérebro está sempre imaginando, se eu não cuidar, eu posso criar um pânico, sempre imaginando o pior, sempre conversando com coisas que não são boas, né? Autocrítica muito grande. Então, já que ele está sempre criando imagem, por que não construir a imagem do estado desejado? Essa é uma faculdade muito importante, imaginação. O que faz uma pessoa ser diferente da outra tem a ver com aquilo que ela consegue imaginar, sustentar, acreditar. Eu te pergunto, você investe um tempo para tirar aí da mente todo esse acúmulo mental que não te ajuda a focar naquilo que você quer? O que realmente você quer? Na programação neurolinguística, nós chamamos de construir uma memória emocional do futuro. É quando eu visualizo algo, imagino tomando posse daquilo, imagino vivenciando aquilo, e eu consigo, de verdade, naquele momento, sentir os benefícios daquilo como se aquilo fosse verdade. Os grandes gênios da humanidade utilizaram muito a faculdade da imaginação. E você? O que você quer? O que você quer para a sua vida? Olha para essa área carente da sua vida. O que você quer no lugar disso? Ou você está sempre contando as mesmas histórias, tendo os mesmos resultados e sempre imaginando o pior? Para um pouquinho. Construa essa imagem do que você deseja. Tudo que existe no universo físico, desde essa cadeira que eu estou sentada, né, desde esse aparelho que está me filmando, só existe porque foi um pensamento. Foi algo que alguém pensou, alguém imaginou. E por isso hoje é uma realidade. E você? O que você está construindo na sua mente que você quer vivenciar? Foi pensando nisso que eu criei um workshop muito bacana, que é Criando Metas e Definindo Propósito. E se você quer realmente estar comigo nesse workshop, nós vamos ter ele no modelo presencial e online. Apenas entra lá no meu novo canal do Instagram, que é luisalopes.pnl. Manda um recadinho para mim, porque lá nós vamos falar dessas faculdades e fazer isso na prática. E você vai ver o quanto nós ganhamos de qualidade de vida quando nós investimos nessas faculdades que estão meio que adormecidas.
E tem uma última faculdade que eu quero falar, que é sobre a intuição. Você é uma pessoa intuitiva? Qual é a diferença entre interpretação e intuição? A intuição é como se Deus estivesse falando no seu coração. Vai por aí, filha. Faça isso, filho. Anda, é esse o caminho. Mas uma intuição não funciona com a mente tumultuada, com esgotamento mental, com estresse, com acúmulo de tóxicos e lixos aqui. É necessário aprender a se conectar com aquilo que nós temos de melhor na nossa essência, para que essa vozinha, essa voz intuitiva possa direcionar a nossa vida. É o GPS interno. É isso. Eu espero que esse nosso bate-papo, essa nossa conversa tenha feito você refletir sobre uma nova forma de traçar suas metas e objetivos na sua vida. Porque você é o protagonista de tudo. Porque você, como protagonista, para estrear no palco da vida, desse ano que está começando, é necessário que você desperte todas as suas faculdades, os seus talentos, porque aí, qualquer imprevisto que acontecer no palco da vida, você vai saber lidar. Comenta aí comigo se foi útil para você e qual é a faculdade que você está mais precisando desenvolver. Eu falei apenas algumas. E se você ainda não assinou o meu canal, faça isso, assim você me ajuda a contribuir cada vez mais com esses conteúdos que eu crio com tanto carinho para você.